Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde a todos e a todas. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações e nas nossas consciências hoje e sempre. Abençoados são os domingos em que nós chegamos a essa casa, as tardes de domingo, e hoje a bênção ainda é maior, porque é um domingo, uma tarde bonita de chuva. Se você pergunta para um homem do sertão, né, quando está um tempo fechado, ele diz: está bonito para chover, né? Porque o homem sertanejo conectado à natureza, ele sabe da importância da chuva para a vida nossa e da própria natureza. Então, hoje é um dia muito bonito, é uma tarde bonita, chuvosa, que nos convida à reflexão, que nos convida ao encontro conosco mesmo, que nos convida a esse processo de espiritualização e de conexão com o divino. Então, que possamos aproveitar da melhor forma possível o banquete que a espiritualidade generosamente, silenciosamente já nos ofertou ao chegarmos aqui. Inclusive, literalmente, quando nós estávamos chegando à casa hoje, ouvimos esse banquete em forma de música. Quem estava aqui conseguiu ter essa oportunidade de ouvir a música, que nos conecta, que nos eleva, que parece que a gente está numa região celestial. Não é assim que vocês se sentiram? Eu me senti assim quando eu cheguei aqui hoje, ouvindo a música dos nossos irmãos do coral. Então, assim, esse é um banquete, né? Porque o amor divino, ele é manifesto nas coisas mais singelas, né? Há uma beleza muito grande. E há uma beleza também no trabalho da espiritualidade, que está aqui nos confortando, nos encorajando, nos transformando do ponto de vista vibracional, para que possamos continuar o caminho. Sigamos juntos, então. Dito isso, nós gostaríamos também de agradecer o convite. Toda vez que nos é proposto um tema, é um convite, é uma convocação para o estudo, para que a gente possa, né, mergulhar ainda mais nesse manancial de conhecimento que a nossa doutrina nos oferta. E nesse mês de janeiro a gente começa com o pé direito, né? Tá todo mundo inspirado, cheio de esperança, tá todo mundo renovado para esse ano, que a gente já está quase, né, no segundo mês do ano, está passando rápido. E aí a gente se depara com esse convite para se debruçar sobre um espírito espírita que esteve entre nós no século XIX, que desencarnou no início do século XX, Leon Denis. Quem é esse? Qual a importância de Leon Denis? E se a gente fosse fazer do método tradicional, né, quando a gente se dá conta, né, de vamos falar sobre um vulto do espiritismo, né, nessas perspectivas históricas, muitas vezes a gente cai no caminho da hagiografia. Vocês conhecem a hagiografia? Ela é um gênero literário que é a biografia dos santos. Né? A gente tem, né, o cristianismo já produziu muito conhecimento em torno da vida dos santos. E muitas vezes a gente repete isso ao se deparar com a biografia desses espíritas. Mas nós não vamos fazer aqui uma hagiografia, porque não se trata de uma idealização nossa para esse espírito. Não se trata, sobretudo, de uma personificação de uma história. Não, é muito mais que isso. Não é um indivíduo que nós vamos revisitar hoje. Nós vamos nos debruçar hoje sobre uma história de uma vida comum missionária, que pode ser a história de cada um de nós.
porque cada um de nós carrega as suas missões. E para Deus não importa se é grande, se vai ter, se vai ressoar para a humanidade ou se vai ressoar apenas para um espírito. As missões, elas não são hierarquizadas dessa forma. As missões, elas são pensadas e refletidas e avaliadas sobre outra perspectiva. Então, quando no meio espírita se coloca que o Leon Denis, ele é um apóstolo do espiritismo, isso pressupõe que nós reconhecemos que ele também teve uma missão a ser cumprida. A gente vai falar dessa missão aqui também. Mas é isso que nós estamos falando. Não é sobre uma pessoa, porque senão a gente cai no personalismo. E esse personalismo tem dificultado o nosso processo evolutivo. A gente acha que é uma pessoa que vai, nos trazer algumas coisas, que é uma pessoa que vai nos salvar, que é uma pessoa que vai resolver os problemas, quer sejam os nossos, quer sejam os problemas da humanidade ou do nosso país. É esse pensamento infantil nosso de personalizar as questões, as coisas, que nós estamos vivendo o estado atual, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista religioso, quanto do ponto de vista da nossa própria trajetória espiritual. Então, não é uma pessoa, é um ser como nós, que atravessou dificuldades, que atravessou circunstâncias adversas, dores, desenganos, problemas físicos de ordem de saúde, problemas materiais. Quem se debruçar, há duas biografias, não que a gente não esteja descartando as biografias aqui, elas são importantes, mas elas devem estar entrelaçadas com a obra. Então, é por isso que nós falaremos mais da obra do que da biografia, mais uma introdução ao pensamento do que uma história da vida. Há duas biografias publicadas no Brasil sobre o Leon Denis. Uma é uma tradução da Claire, que era a sua secretária nos últimos momentos, no terço final da sua vida. Então, ela vai trazer esse Leon Denis, esse trabalhador, o método de trabalho dele, ele no dia a dia, essa questão mais íntima. E o outro é de um grande amigo dele que o acompanhou durante a vida e que ao desencarnar, o Leon Denis, ele foi lá e resgatou as notas que Leon Denis fazia, ele escrevia, as cartas. Então, ele faz um resgate ele conta a história do Leon Denis a partir desse material deixado pelo próprio Leon Denis. Todos dois aí são fáceis de encontrar, essas duas obras, e trazem essas ideias que desconstroem um pouco quando a gente pensa no missionário. Porque quando a gente pensa um missionário, o que é que nos vem à cabeça? Nos vem à cabeça uma pessoa que teve as condições mais favoráveis possíveis para desenvolver a missão. Não é assim que a gente imagina. A gente imagina que nasceu num berço de ouro, a gente imagina que teve uma saúde maravilhosa, a gente imagina que deu tudo certo ali para que ele pudesse desenvolver a missão. E não é assim. Então, quando a gente lê lá essas duas biografias, a gente já vê de cara, o Leon Denis, desde criança, teve que trabalhar. Porque os pais eram muito humildes. Precisava daquele aporte daquele jovem para poder sustentar a família. A ponto que quando ele chega lá perto dos seus 20 anos, o pai se aposenta e ele é que vai dar conta ali, nessa década, dos 20 e poucos anos, ele vai dar conta da família. Demorou para ele entrar numa escola. Ele, diferente desses outros,
grandes nomes da história do Espiritismo, né, desse primeiro momento do Espiritismo sobre a Terra, aqui no século XIX. A gente está falando do século XIX. Ele demorou, ele não teve educação formal, ele não frequentou as grandes universidades. Veja que interessante. Ele é o que chamamos de autodidata. E ele tinha um profundo amor pelo conhecimento. Então, ele pegava o que sobrava, veja que interessante, daquele dinheiro contadinho, e ele guardava para comprar livros. E ele lia numa voracidade tão grande, à noite, depois de chegar, era trabalho braçal dele. Trabalhou muito tempo no trabalho braçal, fazendo moedas. Eles andaram muito, a família do Leon Denis. Foram para várias cidades na França. E aí ele fez moedas, trabalhou na Casa das Moedas, trabalhou de diversas formas ajudando o pai. O pai era um operário, ele ajudava o pai. Então, era depois dessa rotina de um trabalho braçal, ele chegava em casa e ia ler à noite. Só que não é no tempo da luz elétrica, é anterior à luz elétrica. Então, essa leitura voraz, nessas condições precárias, ambientais, vai ter uma resposta para ele depois. Ele vai ter problema oftalmológico. Ele vai desencarnar quase cego. De tanto que ele forçou a vista, como a gente chama, né, ao longo da sua jornada. E ele lia tudo que lhe caía às mãos, mas tinha assuntos que ele gostava mais. E ele gostava, e, por exemplo, ele chegou, só esse dado biográfico, né? Ele estava juntando dinheiro para comprar um atlas, porque ele tinha vontade de conhecer outros lugares. Ele tinha vontade de extrapolar as fronteiras da França, da sua pequena cidade. Se a gente pensar, há 250 anos atrás, que tamanho era essa cidade dele, a cidade de Tours? A cidade hoje tem 142 mil habitantes. Imagina há 250 anos atrás. Era quase um vilarejo. E ele tinha vontade de conhecer outras coisas, outras culturas. Tentou juntar dinheiro, a mãe descobriu. E aí o que é que aconteceu? A mãe teve que usar aquele dinheiro para poder comprar comida para casa. Mas ele não enfraqueceu diante dessa situação. Ele continuou voraz em busca do conhecimento. E é por isso que chega às suas mãos o Livro dos Espíritos. Esse livro magnânimo que estava circulando ali na França do século XIX, na segunda metade do século XIX. Então vamos imaginar, fazer esse esforço de viajarmos até esse período, de imaginar essa figura, né? Deixa eu apertar. Deixa eu só para poder a gente mexer. Pensar o que é ser apóstolo, né? Essa missão. O apostolado, no sentido teológico do termo, né? Porque a gente fala muito no meio espírita, é o apóstolo do espiritismo, é o consolidador do espiritismo. E o que é que significa ser apóstolo? Alguém já parou para pensar? Ele é missionário, ele empreende grandes viagens e ele defende uma doutrina. É assim que é dito, no sentido teológico, o sentido do apostolado. Não é? E ele vai divulgar essa doutrina. Então, o Leon Denis, ele cumpre, né, esses pré-requisitos do sentido da palavra, e não é à toa que nós o chamamos do apóstolo do Espiritismo. É porque, de fato, ele tinha uma missão a ser cumprida,
de fato, ele empreendeu grandes viagens para a divulgação dessa doutrina. E a defesa inconteste, a defesa voraz desse código doutrinário que ele abraçou e que nós abraçamos hoje. Então, podemos dizer que se estamos aqui hoje, também é graças ao esforço intelectual, pessoal, desses espíritos que foram os continuadores, que internacionalizaram o espiritismo, que divulgaram com os instrumentos que se tinha à época as informações trazidas no Pentateuco de Kardec. Graças a eles, estamos aqui hoje. Graças a eles, o espiritismo se tornou palatável. Agradou as pessoas, se aproximou dos grupos e não ficou restrito apenas a um momento histórico, a uma cidade, a um país. Então, ele teve toda essa importância. E o nosso convite é para que nós saiamos daqui hoje, esse é o convite, e cada um pegue um livro do Leon Denis. Eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender. E a gente tem aqui a Livraria Leon Denis, não é à toa, né? Porque aficionado pelo conhecimento não seria um nome mais propício para uma livraria, que é uma cédula viva de conhecimento trazida pelos livros. Nós temos biblioteca que nos ofertam obras de Leon Denis. E nós temos hoje, né, nos meios digitais, a gente vai ter PDF do Leon Denis, dos livros do Leon Denis. Porque os livros do Leon Denis foram editados pela Federação Espírita Brasileira. E eles são bem populares, todos conhecem, né? Tem um que as pessoas falam muito, o problema do ser, do destino e da dor, que na origem, no termo original, é o problema do ser e do destino. A dor foi uma tradução brasileira. Então, o nosso convite a todos é que saiamos daqui e procuremos nos debruçar num livro só. E vocês vão ter a experiência que o Eurípides de Bassanufo teve. Como é que ele chegou no Espiritismo? Vocês sabem essa história? Esse também grande vulto do Espiritismo brasileiro, aqui na nossa pátria. O Eurípides de Bassanufo tinha um parente, um tio, lá no interior, vocês sabem a história, que estava ali frequentando um centro espírita. Isso a gente está falando começo do século XX, né? E aí ele, muito cético, uma inteligência refinada, ele foi confrontar esse tio dele. Porque esse tio dele, ele era um homem do interior, no sentido, era um homem mais conectado às coisas da natureza. Mas tinha se afeiçoado, né? Ele tinha ali se apaixonado pela nossa doutrina. Porque a nossa doutrina, ela é apaixonante. Vamos ser sinceros? Por isso que nós somos alegres, porque nós somos seres apaixonados. Apaixonados por um conhecimento que revigora as nossas forças. Um conhecimento que, quando a gente está lá na lona, naquele dia mais difícil, a gente sente no coração, vai passar. A gente sente que não é injusta essa experiência que nós estamos passando. Ou um sentimento que, diante da perda de um ente querido, aquele sentimento de que a saudade ela é acalentada pela convicção do reencontro. Há algo mais apaixonante do que isso? Não tem. Por isso que nós somos felizes. Apesar de tudo, somos felizes.
porque acreditamos na vida, acreditamos no amor divino, compreendemos o amor divino, dentro das suas nuances mais delicadas. E esse tio do Eurípides de Bassanufo, ele também tinha se apaixonado pela doutrina. Porque quando a gente é esclarecido, a gente é tomado de uma vivacidade, a gente é iluminado, né? Não sei se tem uns vídeos na internet que é assim, a primeira vez que a pessoa, né, ouve. Vocês já viram isso? Né? As crianças geralmente têm esses vídeos que se tornam, né, virais. E elas são, né, vivificadas, elas se tornam plenas. A primeira vez. E a primeira vez que a gente tem um contato com essa doutrina, nós também temos essa experiência de refazimento, de sentido das coisas. E ele estava ali. Só que ele não conseguia, e aí o Eurípides, vendo aquele tio, não é, apaixonado, disse, algo ali não fazia sentido para ele. E aí ele quis confrontar o tio, porque era uma mente muito inteligente, diante de um conhecimento novo, que era a doutrina. E aí o tio chegou a um debate, e aquele debate estava se acalorando, né? A gente já deve ter passado por isso também, vocês já devem ter passado por isso. Pessoas que às vezes não conhecem a doutrina, vêm nos perguntar, né? Às vezes vêm com paixões, com suas referências outras, e aquele debate se acalorando e passando o tempo. E aí o tio disse, eu não vou conseguir lhe responder, meu filho, porque o tio entendeu que não tinha condições de linguagem para convencer o Eurípides, o sobrinho. E aí o que é que ele faz? Coincidentemente, a Federação Espírita Brasileira tinha mandado para aquele interior um livro, Depois da Morte. E aí no outro dia, o tio diz, filho, eu trouxe esse livro para você, porque tudo que eu não soube responder nesse livro vai ter. Leia e depois você me diz. E foi assim que o Eurípides de Bassanufo foi tomado por esse espírito da nossa doutrina, por essa grandiosidade da nossa doutrina, através do livro Depois da Morte, do Leon Denis. Porque, se vocês não lembram, quem leu sabe, o livro ele é um desejo do Leon Denis de popularizar a doutrina. É isso que ele faz. Ele vai no Congresso Espírita Internacional, que não era espírita, desculpa, era espiritualista, reunia diversas correntes do pensamento espiritualista, e a gente sabe que o pensamento espiritualista, ele é plural, ele agrega Rosa Cruz, ele agrega diversas correntes de pensamento, diversas correntes religiosas que são espiritualistas. E aí o Leon Denis estava lá, 1890, e eles recebem uma comunicação da necessidade de um livro para popularizar o espiritismo. E aí o Leon Denis já estava escrevendo esse livro, Depois da Morte. E aí ele sistematiza de uma forma, né, que é bonita, é poética. Quem gosta de poesia vai gostar de ler os livros de Leon Denis. Porque é uma escrita poética, é uma escrita que é fácil, ela chega para a gente, ela nos abraça, ela pega na nossa mão. Então, esse livro transformou a vida do Eurípides de Bassanufo. Porque esse era o espírito, é o propósito da obra do Leon Denis. É divulgação do espiritismo numa fidelidade, num diálogo muito íntimo com o pensamento do codificador. Não há pessoa mais fiel ao codificador do que o Leon Denis.
Ele abraça, ele tinha profunda admiração pelo codificador e uma admiração que não era apenas da pessoa do Kardec, era uma admiração pelo pensamento de Kardec. E o Livro dos Espíritos caiu em suas mãos. E, coincidentemente, quando ele não estava lendo à noite, durante o dia, quem é que estava lendo o Livro dos Espíritos na casa dele? A mãe. Veja que interessante. E o Leon Denis, por esse vasto repertório intelectual e pela própria trajetória evolutiva, ou seja, pelas suas experiências encarnatórias pregressas, ele tinha um interesse por essas questões que nos tocam profundamente, que são as questões que envolvem o após-morte. Alguém hoje pensou na morte aqui? Quem não pensou, é bom pensar. Mas quando a gente pensa na morte, o que é que os materialistas, ou aqueles que ainda têm o ranço do materialismo, incorrem? Eles pensam no processo da morte biológica. E não é sobre isso que nós estamos falando. Pensar na morte é pensar no pós-processo da morte biológica. É pensar no que vem a seguir. Porque quando se pensa no que vem a seguir, se prepara o hoje. É como o ciclo, né, do plantio e da colheita. Então, se semeia hoje, vislumbrando a colheita. E o depois da morte é isso. É o pensar adiante. É tentar compreender as coisas a partir de uma perspectiva transcendental. Essa é a grande chave que o Leon Denis vai trazer para a gente. Veja que interessante. Então, esse espírito, né, que nós estamos vendo, essa foto é a foto mais divulgada dele aqui no Brasil, né, porque onde está todos os livros da FEB tem essa foto. Esse espírito, ele vai trazendo para nós informações, e ele dá, né, ele diz assim, na introdução, a gente só pegou hoje, para poder entender um pouco do Leon Denis, a gente pegou hoje a introdução do depois da morte. Porque é uma verdadeira atualidade o pensamento dele. Parece que está se escrevendo para a gente hoje. Parece que foi publicado no Instagram agora. Não tem essa história. Parece. Dado o seu espírito visionário, dada a sua compreensão da nossa natureza espiritual. E aí ele diz assim, para quem é esse livro? E aí eu grifei aqui de vermelho, porque não é só o livro. Para quem é a doutrina espírita? Vamos fazer essa inferência. Para quem a doutrina espírita serve? Para vocês, filhos e filhas do povo, para quem a jornada é áspera, a existência é difícil, para quem o céu é mais negro, mais frio, o vento da adversidade, é para vós que este livro foi escrito. Isso poderia ser pensado também numa inferência à nossa doutrina. É para quem sofre, é para quem está incomodado, é para quem está angustiado. Por que não é para as outras pessoas? Porque quando está tudo no bonzinho, né? Tudo na mais perfeita ordem aparente das coisas, a gente não se preocupa com a causa primária, que é Deus. A gente não se preocupa em lançar um olhar mais espiritual sobre aquilo. A gente se inebria, a gente entra numa febre que nos entorpece a percepção do que é verdadeiro, do que é legítimo, que é a realidade espiritual. O resto é apenas acessório, é apenas uma firula. O que é verdadeiro, legítimo, é a realidade espiritual. O resto é transitório, passageiro, inebriante. Então ele vai dizer isso. Parece que ele está escrevendo para a gente.
parece que ele está escrevendo para o mundo pós-pandêmico, para 2025. A gente sempre lembra do Drummond, né? Eu vejo meus companheiros estão cansados, mas nutrem grandes esperanças, vai nos dizer o poeta mineiro, lá no final da Segunda Guerra Mundial. Somos nós hoje, cansados, mas nutrimos grandes esperanças. A nossa doutrina é para essas pessoas, é para nós. E aí ele vai falar isso. Então ele está dizendo que esse livro dele é para essas pessoas, mas o livro dele é um compêndio das informações do Pentateuco. E aí a gente vai dizer qual é o X da questão. Já, já. E aqui nós temos os livros, né? Cristianismo e Espiritismo. Tem para todos os gostos. Tem ao Além e a Sobrevivência do Seu, Grande Enigma, Joana d'Arc Médium. Atentem para esse. Já já a gente fala. No Invisível, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Depois da Morte e tantos outros. Então, assim, fica aí, escrevam, lembrem, para quando vocês forem pegar o livro na biblioteca ou na livraria, vocês têm aí uma vasta possibilidade, tem inúmeras possibilidades, mas leiam. Não passem a vida sem ler Leon Denis. Não deixem para amanhã a leitura desse autor fundamental. E sabe por que ele é fundamental? Porque ele faz o que os físicos quânticos vão falar, ele dá um salto quântico. Qual é? Ele estava num momento histórico em que o espiritismo, né, ele está sendo ali, né, sistematizado pelo grupo, né, pensado por Kardec, no momento histórico em que o fenômeno era o que saltava aos olhos. O fenômeno era a chave, era a porta de entrada para os novos adeptos. Então, a gente vai ter essa ideia das mesas girantes, não é uma coisa apenas restrita, né? Não foi só o Kardec que teve acesso a essa informação. Quem lê um livro do Tolstói chamado Ana Karenina, na minha época a gente falava assim, hoje mudou o acento, Ana Karenina, fala do fenômeno das mesas girantes. Veja que interessante. Um russo do século XIX, distante lá da França, num livro de literatura está lá, citado, o fenômeno das mesas girantes. Eram eventos, acontecia durante aniversários, as pessoas se reuniam, ou seja, o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos, a questão mediúnica, estava a olhos vistos para aquela sociedade e havia uma grande probabilidade de se ficar em torno apenas desse fenômeno. E a importância de Leon Denis é justamente trazer a reflexão do pensamento que está contido no Pentateuco para a consequência moral. Ou seja, a ciência ela é importante, ela é fundamental, mas ela é a porta de entrada. O que vai dar substância à doutrina e à nossa experiência no mundo é a consequência moral desse código doutrinário. Vocês entendem? Por isso que as obras dele têm esse caráter profundamente filosófico. Não importa, e a gente precisa estar muito atento a isso, porque esse espírito de ciência ele é fundamental, mas ele é o primeiro contato. Ele aborda o centro da questão, o que vai transformar o homem e, consequentemente, o mundo. É a nossa ação moral diante desse conhecimento.
E essa é a insistência durante a vida toda do Leon Denis em relação a isso, a consequência filosófica da doutrina. Então, precisamos viver o Espiritismo. Precisamos, cada gesto, cada palavra, cada ação nossa no mundo precisa refletir essa verdade espiritual que nós abraçamos. E a gente precisa estar muito atento a isso, porque tem tanta incoerência. Espíritas que vivem, que pensam e abraçam determinadas, espíritas que frequentam, mas que abraçam determinadas ideias que são incoerentes com a doutrina, que segregam, que causam violência, ideias que trazem sofrimento para o outro. O Espiritismo ele precisa ser pensado dentro dessa sua perspectiva progressista. É sobre progresso que nós estamos falando. Por isso também a insistência do Leon Denis nessa noção de progresso. O conceito de progresso, o conceito de evolução é abraçado pelo Leon Denis nesse esforço intelectual de traduzir e de nos aproximar do pensamento kardeciano. Então, por isso que é necessário que a gente reflita sobre os nossos próprios atos. É necessário que a gente pense sobre as ideias que nós reverberamos no mundo. É necessário esse cuidado com o outro. É necessário que a gente pense um pouco no nosso conservadorismo. Me permitam uma parte. Ontem a gente saiu, eu e meu marido e meu filho, e a gente foi para um restaurante tinha lá, que era perto da nossa casa, cheio de jovens. E a gente ficou pensando, meu Deus, o mundo mudou muito rápido, porque eu acabei de sair da juventude, me considero ainda um jovem, né? Mas o mundo é outro. Outros hábitos, outras formas de vida, né? Outras formas de se colocar no mundo. E essa sensação, ela é uma sensação que é uma faca de dois gumes. Porque a gente pode cair no conservadorismo, de rechaçar essa diferença. De rechaçar essa juventude que se porta e pensa diferente de nós. E aí a gente ficou pensando, deve ter um propósito para essa velocidade ser tão grande, para essa transformação ser tão grande. Mas o propósito é do acolhimento, da gente entender a multiplicidade, da gente conviver com essa diferença, e não da gente dividir e achar que no meu tempo era melhor. A gente estava quase virando essa pessoa, que no meu tempo era melhor. E podemos pensar, no meu tempo era diferente. Né? Então é sobre isso também. É sobre a gente entender o mundo, as nossas ações e até um pensamento de algo corriqueiro. Ao olhar esse outro diferente de nós, ao olhar esse outro que se veste, se porta diferente de nós, com outra amorosidade, com alguma amorosidade, sem a qual nada faria sentido. A doutrina que nós abraçamos não faria sentido. Então, é essa consequência na ação prática, entendem? É isso que ele fala para a gente. E aí ele escreveu de diversas formas, tratando de vários assuntos, para nos convidar. Esse senhor, de poucas letras formais, mas de um cabedal intelectual vastíssimo, isso também já é um grande ensinamento para a gente entender a sabedoria para além dessa dimensão do formalismo, de você ter um título, de você frequentar determinados espaços institucionais, né, as universidades. Ele tinha um conhecimento muito além do que qualquer
universitário do que qualquer doutor da época. Ele escreveu no século XIX, no livro Depois da Morte: a verdadeira religião não é uma manifestação exterior, é um sentimento. E é no coração humano que está o verdadeiro templo do eterno. Veja que bonito. Esse sentimento espiritual, amoroso, é isso que a gente precisa conviver, cultivar em nós. Ele diz ainda, no problema do ser, do destino e da dor, o Espiritismo não dogmatiza, ele não é uma seita, não é uma ortodoxia, ele é uma filosofia viva, patente a todos os espíritos livres e que progride por evolução. Não tem dogmas a nossa doutrina. Ele é muito maior do que qualquer, do que uma seita. Ele é algo vivo. Por que ele é algo vivo? Porque ele existe a partir da nossa ação no mundo. Então, a gente precisa transformar o Espiritismo através da nossa ação do mundo. Não é transformar o código. O código é imutável. É a nossa ação no mundo. É a partir do momento em que as ciências, isso é o que ele vai propor, a partir do momento em que as ciências elas tiverem esse laço com a realidade espiritual, a partir do momento em que as instituições tiverem esse laço com a realidade espiritual, a partir do momento em que o Estado tiver esse laço com a realidade espiritual, tudo se transformará. Então é vivo nesse sentido. É vivo nesse sentido, porque ele prescinde de ação. Não é a lei do trabalho? A lei do trabalho é o quê? E ele vai dizer isso para a gente. E aí, veja, é interessante esse contexto histórico, cultural, em que ele nasce, em que surge, Ele está muito próximo ali, ele é contemporâneo do Kardec. Como nós dissemos, viu Kardec 3 vezes. Teve tete a tete com Kardec 3 vezes. Kardec desencarna antes, ele prossegue, ele vai adiante na sua missão de consolidar. Kardec codifica, ele consolida. São gestos diferentes. Kardec, ele sistematiza o conhecimento apresentando-o. O Leon Denis, ele vai consolidar à medida em que ele internacionaliza, comunica. Veja que interessante, o Leon Denis, ele era um grande orador. A multidão adorava ouvi-lo. E é interessante, ele era maçom, começou na maçonaria e foi na maçonaria, nas reuniões, que ele desenvolve essa verve da oratória. Ele começa falando sobre patriotismo na maçonaria. Depois ele passa a falar do materialismo na maçonaria, atacando no sentido positivo, desconstruindo o materialismo na maçonaria. E depois ele vai falar sobre espiritismo na maçonaria. Veja que interessante. Então foi um grande berço para ele, para o desenvolvimento dessa habilidade em que ele envolvia muitas plateias. E ele tinha 3 espíritos que faziam parte do seu grupo espiritual, dos seus mentores, que os auxiliava. Aparecia para ele em sonho, nas reuniões mediúnicas. Um era Sorella. Apareceu a ele desde o início. Orientava ele. Ele passou por muitas dificuldades. A França entrou em guerra. A Guerra Franco-Prussiana. Então, assim, ele já conhecia a Sorella de outros carnavais, como a gente diz aqui no Brasil. A Sorella
Tempos depois, décadas depois, vai se apresentar a ele, e vocês devem saber que ele escreveu a Joana d'Arc, esse espírito que é responsável pela França espiritual, junto com Luís XIV. Então, a Sorella conduzia ele nessa missão, porque não era uma missão simples, tinha muitos adversários, havia ataques pessoais, havia muitas questões para serem vencidas. E ela dizia assim para ele: trabalho, coragem e esperança. Esse é o lema, Léon. Monsieur Denis. Trabalho, coragem e esperança. Vamos pegar esse lema para a gente, para as nossas vidas? Trabalho, coragem e esperança. Esse é o lema para que nós possamos atravessar as adversidades que nos são colocadas amorosamente pela misericórdia divina. Esse vai ser o nosso mantra em 2025. Trabalho, coragem e esperança. Esse era o conforto que ele recebia. Tinha um outro espírito, que era Durhan, que também era um espírito que estava ali auxiliando, orientando, conduzindo. E um outro espírito, Jerônimo, que também o auxiliava nessa grande missão, que foi divulgar o Espiritismo para além das fronteiras. Então, meus irmãos, 2025 chegou, está correndo, e o lema para nós é trabalho, coragem e esperança. Que não nos esqueçamos, através desses irmãos que passam nessas grandes jornadas, que há uma orquestração espiritual amorosa junto a cada um das nossas existências, vibrando, torcendo, auxiliando, para que possamos chegar no mundo espiritual vitoriosos de todas as missões que nos foi confiada. Então, que com a certeza, com a convicção, com o amor e com esse convite que nós fazemos da leitura, dos livros do nosso irmão Léon Denis, que possamos trabalhar, ter coragem e esperançar dia a dia nas nossas vidas esse ano. Assim seja. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.